Olá, como você está? Espero que tudo bem. Aqui é o professor Ricardo para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lógica, tá? Falaremos um pouco sobre o silogismo, sobre a lógica aristotélica. Esta aula vai ser uma aula rápida para a gente tentar sanar algumas dificuldades sobre esta temática, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre a lógica. A palavra lógica, né, de onde ela vem, qual a sua origem? Deriva da palavra grega logos, que etimologicamente deveria significar palavra, proposição, oração, mas que historicamente também ganhou o sentido de estudo racional, né, de pensamento aprofundado, sistemático e rigoroso. Portanto, é comum que a gente se fala, né, que a filosofia ela é também um logos, ela ocorre na passagem do mito para o logos, tá? Porque, em outras palavras, a lógica é uma ferramenta poderosa para formular discursos e organizar os nossos pensamentos. Então, a lógica é uma área da filosofia que funciona também dentro da matemática, que ela serve para analisar discursos, para analisar a argumentação, para analisar os argumentos proferidos, conferir sua verdade e sua validade, tá bom? Onde surgiu a lógica? A lógica surgiu, assim como a filosofia, por volta do século VI a.C., e foi Aristóteles o primeiro a se interessar pelo estudo da filosofia, da lógica, né? A filosofia surge no século VI a.C., mas a lógica, na verdade, ela vai surgir com Aristóteles no século IV, né? É óbvio que os filósofos anteriores a Aristóteles já produziam de algum modo uma análise dos discursos proferidos. Toma-se como base, por exemplo, os sofistas, muito dedicados que eram à produção do discurso, à retórica, mas um estudo circunscrito e aprofundado sobre lógica somente é encontrado depois na obra de Aristóteles. Aristóteles escreveu uma série de textos sobre o assunto, que ficou conhecido como organum, que significa instrumento. E era essa a função da lógica no seu surgimento. Funcionava como um instrumento que ajudava os filósofos a eliminar as contradições que surgiam em seus raciocínios. Mas então, para que serve a lógica? Na prática, a lógica nos ajuda a organizar o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Isso vai desde coisas óbvias, como na frase, né, famosa escrita na Analítica de Aristóteles: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Até raciocínios importantíssimos na história da humanidade, como a terceira lei de Newton. Toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais, dirigidas em direções opostas. Ainda que analisadas, né, e percebidas suas discrepâncias, suas diferenças em nível de complexidade, ambas as afirmações, primeiro o silogismo socrático, depois a lei de Newton, são produções lógicas. Qual a diferença entre lógica formal e lógica aristotélica? A lógica formal ou aristotélica, dialética, né? A lógica formal ou aristotélica oferece procedimentos que podem ser utilizados em qualquer tipo de raciocínio, não apenas de forças contrárias. Para Aristóteles, a lógica é um instrumento para conhecer. A lógica dialética, criada por Platão, trabalha com forças contrárias e depura essas contradições até chegar a uma verdade comum. Para Platão, a dialética é um modo de conhecer. Vocês, obviamente, já estudaram Platão, sabem como o modo de produção do pensamento platônico se dá baseado no método dialético, em que as proposições elas são colocadas justapostas e elas entram em oposição, e destas se depura algo, se tira algo, né? De duas oposições ou de mais proposições em oposição, alguma conclusão pode ser tirada dessas proposições colocadas em posições opostas, tá? É óbvio que o Aristóteles ele vai discordar disso. O Aristóteles vai dizer que a dialética ela é um modelo lógico possível, mas que abre precedentes para configurações não evidentes do pensamento,
o que poderia levar a sofismas, a falácias, quer dizer, a raciocínios que aparentemente são verdadeiros, mas que trazem consigo falhas não percebidas por um olhar leigo, né? Porque não passariam pelo crivo da lógica. Tá? Vamos lá. É isso mesmo. Quais as características da lógica formal? Segundo Aristóteles, a lógica formal ela é instrumental, né? Ela é um instrumento para o pensamento e para a linguagem, né? Serve para você analisar o pensamento, analisar a linguagem. É formal, não se preocupa com o conteúdo que foi pensado, mas sim com a forma pura do pensamento expressa na linguagem. Deste modo, né, a lógica ela não se delimita na observação dos critérios de verdade apenas, né? É óbvio que quando a gente está analisando logicamente um texto, um raciocínio, um argumento, a gente quer analisar também os critérios de verdade das premissas desses argumentos, né? A gente quer ver se são verdadeiras as premissas. Mas a análise lógica primordial, ela não se retém a estes caracteres, né? Quer dizer, a verdade das premissas, mas sim a validade do procedimento lógico, tá? Ela é propedêutica, o conhecimento prévio que devemos ter antes de iniciar uma investigação filosófica ou científica. Isso significa que a lógica, ela deve ser um conhecimento propedêutico, ou seja, anterior, basilar ou estrutural, para que nós depois desenvolvamos outros conhecimentos, especialmente no caso do conhecimento filosófico ou científico. Ela é normativa, ela oferece regras e normas para que o pensamento possa seguir sendo considerado verdadeiro. Então, obviamente que nós vamos chegar a uma verdade desde que as premissas sejam verdadeiras e o procedimento lógico do argumento seja válido. O resultado, ou seja, a conclusão argumentativa, necessariamente também será verdadeira. Também chegaremos a uma verdade partindo de premissas verdadeiras. E passando por um procedimento lógico válido, chegaremos a uma conclusão necessariamente verdadeira. Doutrina da prova permite verificar se o raciocínio é verdadeiro ou falso. Geral e atemporal, os princípios lógicos não podem depender do tempo, do lugar ou das pessoas, devem ser necessários, universais e imutáveis. Isso era uma presunção de Aristóteles. Acreditava que os princípios da lógica, da análise lógica, as características do argumento válido valeriam em todo o tempo histórico, valeriam em qualquer língua, valeriam em qualquer na análise de qualquer tema, tá? Basicamente é isso. O que é proposição? Aquilo que nós tanto falamos, né? A proposição é o objeto da lógica, os juízos formulados pelo pensamento. Para ser considerada uma proposição, a frase proposta necessariamente deve ser declarativa, né? Uma pergunta não é uma proposição, tá? Deve ser uma declaração. Essa declaração ela tanto pode ser afirmativa ou negativa, como por exemplo, a parede é branca, ou a parede é vermelha, ou a parede não é branca, a parede não é vermelha. De todas essas formas, nós estamos tratando de proposições, elas são declarativas, ainda que sejam afirmativas ou negativas. O exemplo, Sócrates é homem. Quando a gente utiliza o diagrama de Venn para fazer uma análise de um argumento, né, especialmente dos silogismos, que nós vamos ver logo à frente, nós vamos ser mais capazes de observar as características das proposições e também dos argumentos. Esta afirmação, Sócrates é homem, pode ser analisada do ponto de vista de um diagrama de Venn através desse simples diagrama que você vê aí do lado da frase. No primeiro conjunto, né, a letra S simboliza Sócrates, né, e P simboliza homem, né? Então, o que acontece é que nós temos aí
Existe um grupo de homens no mundo e existe um grupo que é um indivíduo, que é Sócrates. Né? O grupo composto por todos os homens se estende muito mais do que o grupo do qual faz parte um indivíduo chamado Sócrates. Né? Então, interrelacionam estes dois grupos, porque Sócrates faz parte também do grupo dos seres humanos. Então a gente utiliza o diagrama de Venn para analisar, mas a gente vai além, a gente vai entender isso de uma forma um pouco mais aprofundada agora mesmo, tá? Quais são os termos da proposição? Bem, Aristóteles ele vai utilizar as categorias metafísicas, né, que são 10 as categorias metafísicas, para analisar as proposições. Uma proposição, para que ela esteja verdadeiramente uma proposição, para que ela contenha um conteúdo para ser proposto, né, por isso proposição, através de uma argumentação que possa passar pelo crivo da lógica, ela deve obedecer, né, ela deve estar dentro dessas características aqui dos 10 termos da proposição. Não confunda os 10 termos da proposição com os termos do argumento do silogismo. Tá? A gente vai falar dos termos do silogismo daqui a pouco, mas isso aqui é só a base de conhecimento. Você não precisa conhecer, saber e conseguir classificar, identificar cada um dos termos da proposição, porque isso seria, né, muito exagerado, seria muito exigente para você, mas só para que vocês conheçam, né? A substância, homem ou cavalo, quantidade, 2 cadernos, né? Qualidade, branco, relação, maior ou menor, lugar, o liceu, né? Sua casa, tempo, ontem, amanhã, hoje, proposição, aliás, posição, sentado, voando, de pé, né? Ter, né? Usa sapatos, agir, corta, sofrer, ser cortado. Então, através da análise da metafísica, né, da fundamentação da metafísica, da ontologia aristotélica, ele vai também pensar a lógica como uma afirmação, né, uma afirmação declarativa. Ela pode ser pensada enquanto proposição. Ela precisa ter a possibilidade de que eu confira nela todos esses termos. Tá? E o silogismo? O silogismo foi um termo criado lá, utilizado, na verdade, por Aristóteles, com o qual ele designa a argumentação lógica perfeita. Tá? Identificamos um silogismo como um conjunto de proposições encadeadas com o objetivo de inferir algo, ou seja, de concluir alguma coisa de outras proposições. Um silogismo é um argumento lógico dedutivo que faz com que a conclusão baseada em premissas que são proposições declarativas, afirmativas ou negativas, nos possibilitem, através de um recurso lógico da dedução, chegar a uma conclusão verdadeira, tá? Válida e verdadeira. Bem, é comum, e aqui eu vou mostrar para vocês, silogismos que tenham apenas duas premissas. Mas é possível que existam silogismos em que as proposições das premissas sejam bastante vastas, sejam bastante extensas e múltiplas, tá bom? É muito comum que os textos de filosofia sejam produzidos nesta base de um silogismo, né? É muito perspicaz de um filósofo escrever um texto filosófico com um silogismo. Afinal de contas, ele trará premissas que são proposições, né, declarativas, que podem ser coadunadas, podem ser analisadas com base nos termos da proposição, e depois o raciocínio lógico que se dará para a conclusão fará com que se chegue a um resultado muito evidente do conhecimento produzido através da argumentação, neste caso do silogismo. Vamos lá, vou falar mais sobre silogismo. Quais são as principais características de um silogismo? Ele é imediato. Ele exige que o pensamento siga um percurso da linguagem para chegar a uma conclusão. Né? O silogismo, então, ele se dá com base em uma regra metodológica da lógica para chegar à conclusão. É demonstrativo, ele parte de algumas afirmações verdadeiras para chegar a conclusões também verdadeiras. Tá? Aqui o critério de verdade e validade foi utilizado, né, como sinônimo, mas
ainda que o argumento ele tenha um procedimento lógico válido, é possível que se chegue a conclusões que não sejam verdadeiras, tendo em vista a não verdade expressa nas premissas. E a gente vai ver isso também, é possível sim, né? A gente produzir um argumento que seja válido, mas a conclusão não ser verdadeira. Por quê? Porque as premissas, ainda que válidas, né, são proposições válidas, elas não eram verdadeiras. Como eu posso dizer? Hoje, o céu é vermelho. Né? As estrelas ficam no céu. Logo, as estrelas ficam no céu vermelho. Né? Poderia ser um exemplo. Né? Mas, se a gente analisar, o céu não é vermelho. Né? Então, esta seria uma conclusão que é válida, mas não é verdadeira. Tá bom? Porque não passa pelo crivo da experiência. É demonstrativa, ela parte de afirmações verdadeiras para chegar a conclusões também verdadeiras, e é necessário. Para chegar a uma conclusão, deve-se necessariamente partir de uma ou mais premissas. Ok. Como é um silogismo? O silogismo é composto por 3 proposições. A primeira é a premissa maior, a segunda a premissa menor e a terceira a conclusão. Né? Todos os homens mortais, premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor, logo Sócrates é mortal. Aqui, né, não ainda estamos analisando os termos do silogismo, simplesmente a extensão das premissas e da conclusão. Né? Aqui sim a gente pode fazer uma análise melhor com o diagrama de Venn, né, do silogismo clássico aí, escrito por Aristóteles, o silogismo de Sócrates. Todo o homem é mortal. Todo homem é mortal é a primeira premissa, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Observe no diagrama de Venn que nós temos aqui alguns conjuntos, né? Todo homem é mortal. Esse primeiro diagrama apresenta como o grupo, né, o conjunto homem, se insere completamente dentro do conjunto dos mortais. O segundo desenho, o segundo diagrama, mostra como o conjunto Sócrates pertence completamente ao conjunto dos homens, que também, obviamente, pertencerá ao conjunto dos mortais. Ainda que a afirmação Sócrates é homem não seja suficiente para que eu conclua que Sócrates é mortal, eu já possuía anteriormente a esta afirmação de que Sócrates é homem, uma outra afirmação também válida e verdadeira, de que todos os homens são mortais. Esta conclusão que eu chego, segundo a qual Sócrates é mortal, é um raciocínio lógico, dedutivo, conclusivo, com base nas premissas que são proposições declarativas afirmativas. Tá? Classificação dos silogismos, isso é muito importante. Relativos aos termos. O silogismo deve possuir exatamente 3 termos. Nenhum termo do silogismo pode ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. Vou dar um exemplo. Aqui. Este é um exemplo de silogismo bem interessante. Todos os homens são vegetarianos. Todos os cães são vegetarianos. Eros é um cão. Logo, todos os vegetarianos são cães. O que vocês acham desta conclusão? O que vocês acham deste silogismo? Ele é verdadeiro? Ele é falso? Onde ele peca? Observe que a primeira premissa, que é uma proposição universal afirmativa, que diz todos os cães são vegetarianos, ainda que não confira com a verdade, ela é uma proposição válida. Ela é uma proposição válida. Pode não ser verdadeira, mas ela é válida. Eros é um cão. Né? Essa é uma segunda premissa, que é uma proposição particular afirmativa, que é válida e, por acaso, também verdadeira. Aqui nós temos uma questão interessante. Qual é a conclusão que nós podemos chegar dessas duas premissas que são proposições? A primeira, universal afirmativa, a segunda, particular afirmativa. Nós poderíamos chegar a essa conclusão de que todos os vegetarianos são cães? Não, porque nós não podemos chegar a esta conclusão, né, que diz que fala de todos os vegetarianos. Né?
O termo maior exposto nesse silogismo, quer dizer, nas premissas, é o termo cães, né? Então, qual que é o elemento, o conjunto maior que está apresentado nas minhas premissas? Cães, né? É óbvio que eu poderia analisar de uma outra perspectiva, que é, existe um grupo maior do que o grupo dos cães, que é o grupo dos vegetarianos. Se existe um grupo maior do que o grupo dos cães, que é o grupo dos vegetarianos, existem os cães vegetarianos, mas existem outros seres também vegetarianos, né? Se assim existem, não estamos analisando a verdade. Eu não poderia dizer que todos os vegetarianos são cães, porque o conjunto dos vegetarianos é maior do que o conjunto dos cães. Então, o que eu posso dizer aqui na minha conclusão? Eu só posso chegar a uma conclusão que fale de cães e não de vegetarianos, porque eu não sei nada sobre aqueles vegetarianos que não são cães, que é um conjunto maior do que o conjunto dos cães. Entendem? Entendem? Então vamos lá. Então esta é uma conclusão que ela é inválida e também falsa, né? Por quê? Porque eu tenho uma premissa, uma proposição que não é verdadeira, mas poderia ser válida e não verdadeira, né? Que seria esse o caso. Todos os cães são vegetarianos, Eros é um cão, logo Eros é vegetariano. Este é um argumento, silogismo, perfeito. Está certinho. Ainda que você diga, nossa, mas esta proposição primeira, segundo a qual todos os cães são vegetarianos, é falsa. Então o que nós temos é uma resposta, uma conclusão que não é necessária, não é verdadeira. Ainda que você chegue a uma conclusão que você possa experimentar e notar a verdade dela, o procedimento lógico não é válido, né? Aliás, o procedimento lógico é válido, mas a verdade não se conclui deste procedimento lógico, porque uma das premissas não era verdadeira. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à classificação dos silogismos. O termo médio deve aparecer só nas premissas, nunca na conclusão. O que é o termo médio aqui neste silogismo? Vamos lá. Vegetarianos é o grupo maior, portanto, é o termo maior. Cães é o termo médio. Eros é o termo menor, tá? Por que você vai utilizar o diagrama de Venn? Porque o diagrama de Venn vai te possibilitar vislumbrar em qual posição está cada um dos termos do silogismo. Você vai perceber que neste argumento, que aqui é válido, não verdadeiro, mas é válido, eu coloquei ele não verdadeiro exatamente para você pensar sobre isso. Todos os cães são vegetarianos. É uma afirmação declarativa, portanto uma proposição. Não condiz com a verdade é outra coisa. A gente vai pensar na verdade da afirmação. Mas por enquanto ele é válido. Aqui nós temos dois termos apresentados. O termo cães e o termo vegetarianos. O termo vegetarianos é o termo maior do meu silogismo. Porque é o grupo maior. Porque é o conjunto maior. Agora, eu tenho também o termo cães, que está sendo apresentado também na primeira premissa, que é o termo médio, que se encontra completamente dentro do termo maior, que é vegetarianos. Eu não tenho, através desta minha argumentação, nenhuma informação sobre aquilo que acontece para além do meu termo médio, né? Eu sei que existe um termo maior, que é o caso, os vegetarianos, mas eu não sei quem são esses vegetarianos que não são cães. Eu não sei, né? Mas uma coisa que a segunda premissa me dá é a seguinte informação, que Eros é um cão. Portanto, esta informação me diz respeito a um sujeito
que é particular, essa afirmação é particular afirmativa, e este sujeito se encontra completamente dentro do conjunto dos cães, que por sua vez se encontra completamente dentro do conjunto dos vegetarianos. Logo, necessariamente, este sujeito do termo menor, eros, deve encontrar-se dentro do conjunto dos vegetarianos. Por isso, a minha conclusão. Pode parecer banal esta análise, mas quando a gente tem uma argumentação mais complexa, isso pode gerar mais complexidade. Então nós vamos voltar aqui. Regras dos termos. O termo médio deve aparecer só nas premissas, nunca na conclusão. Qual é o termo médio aqui? O termo médio é cão. Logo, eros é vegetariano. Aqui está verdade, aqui está falso. Todos os vegetarianos são cães. Porque cães é termo médio, não pode aparecer na conclusão. Não pode aparecer na conclusão. Olha lá, o termo médio deve ser tomado universalmente ao menos uma vez nas premissas. E foi. Aqui, ó, todos os cães são vegetarianos. Foi tomado universalmente, é uma afirmação universal, todos os cães. Porque aí eu sei de todos os cães. Eu não sei de todos os vegetarianos, mas eu sei de todos os cães. É por isso que o termo médio deve ser tomado universalmente na premissa. Vamos lá. Relativo às proposições. A conclusão das premissas afirmativas não pode ser negativa. Eu poderia ter uma outra conclusão, como a seguinte, né? Poderia ser a seguinte. Todos os cães são vegetarianos, Eros é um cão, logo Eros não é carnívoro. Eu teria um problema. Eu teria um problema porque eu só sei do fato dele ser vegetariano, né? Eu não sei se ele não é carnívoro. Então eu não posso ter uma conclusão que seja uma afirmação negativa, tá? Eu não posso. A conclusão de duas premissas afirmativas não pode ser negativa, tá? As premissas não podem ser negativas, pois daí nada se conclui. Então fiquem bastante atentos a isso. As premissas não podem ser negativas, né? Se estivesse na primeira premissa, todo cão não é vegetariano, o que ele é? Eu não sei o que ele é. Eu não teria uma informação concreta sobre o que ele é. Só sei que ele não é uma coisa, mas abre a possibilidade dele ser tantas outras. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca, particular ou negativa, né? Ok, opa, vamos lá. E as premissas não podem ser todas particulares, pois daí nada se conclui. Então uma das premissas, pelo menos, deve ser universal. Pelo menos uma deve ser universal. Ok? Gente, basicamente era isso para a aula de hoje, né? Conhecer os termos do silogismo, né? Façam bastante esse trabalho de análise dos termos do silogismo, né? Qual é o termo maior, qual é o termo médio e qual é o termo menor, tá? Assim a gente fecha essa parte do silogismo analisando, né, estas características do silogismo com base na lógica formal aristotélica, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Até mais. Então, tchau, tchau.